Você sabia que o dinheiro das caixinhas do Nubank pode estar pagando um imposto lascado sem que você saiba, e mesmo que as suas caixinhas não estejam rendendo nada nesse exato momento? Pois é, hoje eu vou te mostrar exatamente o quanto que o governo morde do seu rendimento e como que você pode evitar de cair nessa cilada e conseguir, consequentemente, ganhar mais dinheiro nos seus investimentos. Vamos lá, deixa eu te mostrar aqui já como que funciona dentro do próprio aplicativo do Nubank. Então eu estou com o aplicativo do Nubank aberto aqui, eu vou vir aqui na aba das caixinhas e você pode ver que aqui eu tenho já algumas caixinhas. Eu tenho uma caixinha Turbo, em que eu já expliquei como é que funciona, quais são os rendimentos, quanto que ela rendeu nos últimos 5 meses, nesse outro vídeo que eu vou deixar no card e também aqui na descrição, caso você queira ver e entender como é que funciona essa caixinha com mais detalhes, e eu vou te falar que o rendimento dela me surpreendeu bastante. Eu também tenho aqui uma caixinha de reserva de emergência e eu até criei uma outra caixinha de reforma aqui para casa, né, que eu quero reformar um pouco o meu apartamento, colocar alguns móveis novos, pintar, mas por enquanto ainda é um projeto embrionário, então por enquanto eu só coloquei R$100 e eu também quero ver quanto que esses R$100 vão render para fazer um futuro vídeo para você e te mostrar quanto que R$100 dentro da caixinha ele vai te trazer. Mas por enquanto vamos falar então aqui dos impostos. Eu vou entrar aqui dentro da caixinha de reserva de emergência e olha só, aqui dentro da caixinha de reserva eu tenho o quanto que eu tenho de bruto, né, o valor bruto que a minha caixinha já tem, e eu também tenho o total líquido que eu já expliquei em um outro vídeo aqui, que esse total líquido é justamente a redução dos impostos, né? Então, quando eu for sacar, eu não consigo sacar todo o total bruto, porque o próprio sistema do Nubank ele vai pagar os impostos que são automáticos, tá? Então, eu vou só conseguir resgatar o que está ali em total líquido. Para a gente saber exatamente quais são os impostos, eu vou vir exatamente aqui embaixo, onde está escrito RDB Resgate Imediato, vou tocar aqui, e eu tocando aqui eu consigo ter mais informações sobre a minha caixinha. Então eu tenho aqui o valor aplicado, qual foi a valorização, também tem o total bruto e os impostos no resgate. E aqui tem o valor que eu vou pagar de impostos no resgate. Mas antes de te mostrar exatamente sobre esses impostos, uma coisa bem interessante é você vir aqui em detalhes dos depósitos, porque você vai ver qual que é o padrão. Então eu estou gravando aqui hoje no dia 4 de outubro de 2025 e você pode ver que eu tive um depósito aqui de R$ 8.213, bem aqui no dia 1º, ou seja, 3 dias atrás, sendo que hoje é um sábado, então basicamente ele passou alguns dias, né, se não me engano, no dia 1º foi na quarta-feira, então passou 3 dias úteis desde que eu fiz esse depósito, e se eu tocar aqui eu tenho mais detalhes, né, eu tenho o valor aplicado, o valor de saques parciais que eu fiz, né, então eu fiz um saque de R$600, e aqui eu tenho o meu rendimento bruto, o imposto de renda e o IOF, e aí você já entra em quais são os dois principais impostos que a caixinha do Nubank incide para nós. O primeiro é o imposto de renda e o segundo ele é o IOF, e eu já vou te falar, vou te mostrar a tabelinha, como é que eles funcionam, fique tranquilo que nesse vídeo você vai entender exatamente tudo que tem aqui. E agora vamos dar uma olhada aqui nos impostos que eu estou pagando sobre todas as aplicações que eu fiz. Vamos ver aqui, ó. Se eu entrar dentro dessa tela em que eu tenho aqui os impostos no resgate, eu vou ver os mesmos dois impostos que estavam lá naquele meu depósito parcial, naquele depósito que eu fiz separadamente dos outros. Então tá aqui o imposto de renda e também tá aqui o IOF. Agora, se eu venho para uma outra aplicação, que no caso é a minha caixinha Turbo, se eu vir aqui, ó, e te mostrar exatamente quando que foi feito o último depósito da minha aplicação, que foi no dia 28 de maio, ou seja, aí quase 5 meses, né, praticamente, desde que eu fiz esse depósito, e vir dar uma olhada aonde estão aqui os impostos, você vai ver que eu pago imposto de renda aqui no valor de R$67, mas eu não pago o IOF. E eu vou te mostrar agora a tabelinha para você entender justamente por que eu não vou estar pagando o IOF. Então vem comigo. Essa é a tabelinha dos impostos. Eu estou utilizando aqui uma ferramenta que ela é do Santander, mas que ela é aplicável para praticamente todos os investimentos de renda fixa, que no caso a
caixinha do Nubank ela se enquadra, né? A caixinha do Nubank ele é um investimento de renda fixa. Então, a gente tem dois impostos principais. O primeiro é o imposto de renda. E esse imposto não tem como fugir. Você sempre vai ter que pagar, mas a boa notícia é que já no momento do resgate, quando você resgata o dinheiro da sua caixinha, o próprio Nubank, o próprio aplicativo do Nubank, ele vai estar fazendo o pagamento desse imposto sem você precisar se preocupar com absolutamente nada. Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Bom, ele tem algumas alíquotas. A primeira é até 180 dias, então até 6 meses. Se você coloca o dinheiro dentro da caixinha do Nubank e você deixa ele rendendo por até 6 meses e você vai retirar, você vai pagar aqui 22,5%. Só que isso aí não é sobre o valor total que está dentro da sua caixinha, é apenas pelo valor que foi de rendimento da sua caixinha. Então, se eu voltar aqui para o aplicativo, né? Deixa eu te mostrar. Deixa eu só entrar aqui no aplicativo. Olha só. Se eu entrar aqui, ó, vamos colocar aqui minha caixinha turbo só para a gente conseguir um exemplo mais factível. Eu venho aqui, ó, resgate a qualquer hora, né? Então, eu tenho o valor que foi de rendimento. Então, eu venho aqui, ó, valorização, R$ 301,54, né? Uma valorização aqui de 5,99%. O imposto ele vai ser colocado em cima desses R$300 de valorização. Então eu vou ter que pagar o imposto só sobre essa diferença. Se eu coloquei no começo lá R$5.000, ele rendeu 300, isso significa que esses 22,5% que eu vou pagar são sobre esses 300, é sempre sobre o rendimento. Então, você não precisa se preocupar que o seu dinheiro, aquele dinheiro que você colocou lá no começo, você não vai perder. Não tem problema nenhum de você perder, beleza? Isso aí você pode ficar tranquilo. Agora, voltando aqui para tabela, né? Depois dos 6 meses, você já vai pagar um pouco menos de imposto de renda. Então, de 181 dias a 360 dias, ou seja, de 6 meses até 1 ano, o que você vai pagar? Você vai ter que pagar aqui 20% do imposto. Se você deixar o seu dinheiro rendendo de 360 dias até 720 dias, ou seja, de 1 ano até 2 anos, você paga 17,5%, e se você deixar mais do que 2 anos, você vai pagar aqui apenas 15% de imposto. Lembrando, esse imposto é só sobre o lucro, é quanto rende o seu dinheiro lá dentro da caixinha. E também não tem como você evitar esse imposto. Sempre que você fizer algum investimento em renda fixa, você vai ser obrigado a pagar esse imposto logo que você resgatar o seu dinheiro. Fora esse imposto de renda que você vai ter que pagar, também existe a outra alíquota que a gente já mostrou lá dentro do aplicativo, que é o IOF. E esse IOF, você percebeu que em alguns eu estava pagando, aqueles mais recentes que eu tinha acabado de colocar o dinheiro, eu estava pagando o IOF, mas o meu investimento que durou ali 5 meses, eu não estava pagando, ele estava zerado. Eu vou até te mostrar aqui para você conseguir ver. Olha só, aqui só para lembrar vocês, nesse investimento que eu fiz há 5 meses e eu venho aqui no imposto, o IOF ele está zerado. Agora, se eu voltar no outro investimento, deixa eu entrar aqui na caixinha de volta, na minha caixinha de reserva de emergência, e eu entrar aqui no quanto eu vou pagar de IOF, você pode ver que aqui eu tenho um valor para pagar do IOF. E por que isso? Porque o IOF ele funciona exatamente com uma tabela regressiva. Então vamos descer aqui para você conseguir ver qual que é a alíquota do IOF. Eu acho que dá para ver bem certinho aqui, agora dá para ver todos os dias, que o IOF ele paga de acordo com a quantidade de dias que você deixa o seu rendimento lá paradinho, sem mexer, sem você sacar. Se você deixa ele 1 dia, você vai pagar uma alíquota de 96%. E, de novo, essa alíquota ela é válida apenas para o rendimento que você está gerando dentro da sua caixinha do Nubank. Então, se ele render ali R$100, você vai ter que pagar 96%, que é o equivalente a 96% de IOF. Só que isso se você deixar ele 1 dia. Se você deixar 2 dias, essa alíquota cai de 96% para 93%.
E assim por diante, ele vai descendo. Se você deixar aqui 10 dias, você paga 66%, o que é muito melhor. Se você deixar 20 dias, você paga 33%, que já é 1/3 do que estava lá no começo. Sendo que se você deixar nos 30 dias, né, se você deixar exatamente um mês ele rendendo, você já não paga mais esse imposto. Então, é por isso que eu sempre digo, se você vai fazer um investimento em renda fixa, deixa ele pelo menos 30 dias rendendo, que daí você já se livra de pagar o IOF, que talvez seja um dos maiores impostos, né, que você pode estar pagando durante esse período, né? Deixou 30 dias, você não precisa se preocupar mais com o IOF, mas é lógico que você ainda vai ter que pagar a questão do imposto de renda, porque é um imposto que não tem como você evitar. Agora, algumas últimas perguntas, caso você ainda tenha algumas dúvidas. O Nubank, ele não cobra taxa de administração só para você deixar o dinheiro lá dentro da caixinha. Então, você pode ficar tranquilo que as únicas coisas que você vai pagar na hora de resgatar o seu dinheiro são o IOF e o imposto de renda, tá? Pode ficar tranquilo, ele não tem nenhuma taxa que você pague a mais ali só para deixar o dinheiro lá dentro ou então para sacar o seu dinheiro. Uma outra coisa também bem interessante é que os impostos eles são descontados automaticamente sempre que você faz o resgate, então você não precisa se preocupar com isso. E é lógico que se você mover o seu dinheiro, resgatar, colocar de novo, fizer movimentações entre as caixinhas, aí ele vai resetar a taxa do IOF, né? Porque, querendo ou não, você está resgatando um investimento e você está reinvestindo ele novamente. Então ele faz todo esse reset e daí você volta ali naquela alíquota regressiva do IOF dos 30 dias e você vai ter que pagar o dinheiro quando você sacar lá no futuro, caso você faça o saque ali em menos de 30 dias. Então assim, quanto mais você conseguir deixar aquele dinheiro paradinho, sem mexer, melhor. Mas é lógico que as caixinhas do Nubank, elas são ótimas para reserva de emergência. Então, se você mantiver a sua reserva de emergência dentro das caixinhas do Nubank e caso você precise, tomara, né, que você não precise, mas caso você precise usar para alguma emergência, você retira, paga ali a alíquota do imposto de renda e pega o seu dinheiro de forma transparente, até porque o saque dentro das caixinhas do Nubank tende a ser um saque mais rápido, né, em que você pede no dia e ele cai no mesmo dia na sua conta. E se você quer aumentar ainda mais o rendimento dentro das suas caixinhas Nubank, eu sugiro fortemente que você dê uma olhada nesse vídeo que está aqui, que é um vídeo sobre a caixinha Turbo do Nubank, que é muito melhor do que a caixinha normal, e eu te explico como que você pode ativar essa caixinha e também quais são os rendimentos que eu tive dentro dela. Te espero aqui nesse vídeo.